dia a todos. Gostaria de agradecer à professora Renata pelo convite de gravar esse vídeo sobre realidade virtual na reabilitação vestibular e participar indiretamente da reunião científica de vocês. É a primeira vez que eu gravo um vídeo e espero que vocês gostem. Antes de falar sobre a realidade virtual, gostaríamos de relembrar a reabilitação vestibular. Então nós temos exercícios com movimentos oculares, movimentos de cabeça, interação viso-vestibular e também movimentos corporais. Esses movimentos têm por objetivo simular situações do dia a dia do paciente que causam tontura e instabilidade corporal. Então, como nós sabemos, é esse sinal de erro que vai ativar o processo de neuroplasticidade e, com isso, promover a melhora físico-funcional do paciente. A realidade virtual, onde entra? É uma tecnologia, uma ferramenta que nós utilizaremos para também mimetizar situações cotidianas que causam tontura, por meio então, de uma tecnologia. Então, por definição, a realidade virtual é uma interface avançada para aplicações computacionais, onde o usuário pode navegar e interagir em tempo real em um ambiente tridimensional, gerado por um computador usando dispositivos multissensoriais. Então, é uma interação entre o indivíduo e uma máquina por meio de dispositivos multissensoriais. Então, didaticamente, nós temos dois tipos de realidade virtual. A realidade virtual imersiva onde o ambiente virtual predomina sobre o ambiente real, e a realidade virtual não imersiva são os dispositivos que vão promover o predomínio do ambiente real sobre o ambiente virtual. Então, voltando, na realidade virtual imersiva, eu tenho aqui um óculos. Ele não é um óculos de interação, é um óculos de projeção de vídeo, mas é muito parecido com um óculos de realidade virtual. Então, o óculos de realidade virtual, ele tem normalmente alguns dispositivos, entre eles sensores de movimento, um acelerômetro, que identifica o movimento da cabeça e com isso tem uma interação com a imagem. Só para colocar aqui, pera só um minutinho. Então, o paciente, ele recebe os estímulos e esse acelerômetro, ele pode estar na parte superior do óculos ou na parte interna do óculos. Ele identificará o movimento da minha cabeça e com isso tem uma interação com o sistema, promovendo mudança da imagem. Ou seja, nessa situação, neste dispositivo, predomina o ambiente virtual sobre o ambiente real. Então, há uma variedade de óculos de realidade virtual, depende muito se tem sensores, quais sensores, e isso, o valor do equipamento. E nós temos um equipamento no laboratório, que é um equipamento de alta tecnologia, que é o Balance Rehabilitation Unit, o BRU, que também tem na Universidade Federal. Então, aqui em São Paulo nós temos na Universidade Anhanguera de São Paulo e na Universidade Federal de São Paulo. É um dispositivo caro que tem esse óculos. Depois eu vou mostrar os vídeos que o equipamento disponibiliza, e o paciente fica com óculos. Ele receberá os estímulos. Os estímulos são o optocinético barra para a direita, para a esquerda, para baixo, para cima, verticais, horizontais, estímulos sacádicos. Os sacádicos aparecem alguns ícones com letras, cores, tem perseguição ocular lenta, tem supressão do reflexo vestibulo-ocular, tem interação viso-vestibular. O supressão do reflexo vestibular eu acho bem interessante para os pacientes com hipofunção vestibular. Depois tem um ambiente virtual, que o paciente ele utiliza o óculos e ele vai navegar nesse ambiente virtual. Tem ginásio, tem banheiro, tem um estádio, e aí você vai pedir para o paciente, olha para o chão, o que tem no chão, olha para cima, o que tem para a direita, o que tem para a esquerda, olha a cor. E o paciente ele pode estar recebendo esses estímulos em postura ortostática, sobre superfície firme, sobre uma espuma, sobre superfície instável, sobre uma bola. Ele pode estar marchando, ele pode estar parado, ele pode estar com uma base de sustentação aumentada, reduzida. Tudo dependerá da avaliação inicial desse paciente, da avaliação da função do aparelho vestibular e do equilíbrio corporal.
Durante os estímulos, quais são os cuidados que devemos ter? Principalmente os pacientes com cinetose, por ele estar imerso naquele ambiente, o paciente vai desencadear sintomas neurovegetativos. Então nós temos que ficar muito atentos a isso. Quando eles estão imersos nesse ambiente, eu percebo que alguns pacientes perdem até a noção de verticalidade. Então nós temos que ficar atentos, é importante sempre ficar atrás dos pacientes, porque eles podem, nos pacientes, no caso de uma hipofunção unilateral, tem uma queda em lateropulsão. Então é importante ficarmos atrás dos pacientes para segurança e também para os pacientes idosos. Também como reabilitação convencional, nós utilizamos espuma, porém, quando a gente utiliza a realidade virtual, nós não temos uma condição com os olhos fechados, diferente da reabilitação convencional. Então, vantagens da realidade virtual imersiva. A vantagem que nós podemos mudar o estímulo, por exemplo, o paciente com cinetose, o que nós temos na prática clínica é o tambor optocinético, então predomina o ambiente real sobre o ambiente virtual. Então imagine um paciente com cinetose imerso sobre os estímulos optocinéticos ou interação viso-vestibular. Então eles vão apresentar sintomas muitas vezes que nós temos dificuldades na reabilitação convencional, nós temos que ser criativos. Então existem as vantagens dessa tecnologia, eu gosto bastante para tratar pacientes com cinetose, para tratar idosos com alterações multissensoriais, porque não adianta você tratar o teu paciente num consultório com paredes brancas, sem muitos estímulos visuais, somente da reabilitação vestibular. Aí o paciente vai ao shopping e tem vários estímulos visuais, pessoas andando, vitrine, ele vai fazer movimento totalmente, todo momento, interação viso-vestibular, além de ter mudanças de superfície. Então, com isso, eu acredito que a realidade virtual nos ajuda a promover alguns estímulos, simular situações cotidianas desse paciente, que na reabilitação vestibular convencional nós temos que ser muito criativos. Desvantagem: não é somente o custo. Uma realidade virtual imersiva é muito caro, porque nós temos uma clínica para ter ambulatórios, consultórios. Mas além dessa desvantagem do custo, uma desvantagem que eu acho é o seguinte: nós temos que simular atividades cotidianas e na realidade virtual imersiva eu fico presa. O óculos tem um extensor, mas ele não consigo deambular com o paciente mais que 5 metros, eu não consigo colocar obstáculos, é aquela interação com o ambiente virtual, mas eu não consigo simular muitas situações cotidianas, como na reabilitação vestibular convencional, nós colocamos obstáculos, cadeiras, sobe escada, desce escada, rampa, então simulo atividades mais dinâmicas. Então, a outra tecnologia é a realidade virtual não imersiva. Dentre esses são jogos eletrônicos, entre eles nós destacamos o Nintendo Wii, os jogos do Nintendo Wii. O interessante da plataforma Nintendo Wii é que tem o Balance Board, não sei se vocês já tiveram a oportunidade de jogar, é muito interativo e a plataforma do Balance, ele detecta o centro de pressão, que é o deslocamento do nosso corpo. E com isso, para que o paciente tenha um bom desempenho no jogo, ele precisa controlar essa oscilação corporal. Então nós sabemos que paciente com hipofunção unilateral, que tem essa assimetria, ele tem um aumento do balanço corporal. Pacientes com idosos, com alterações multissensoriais, também tem um aumento da oscilação corporal. Com isso, ele tem estabilidade e maior risco de cair. Para o paciente ter um bom desempenho durante os jogos, ele precisa também ter esse controle por biofeedback, ele precisa ter esse controle fino do centro de pressão, e eu acho muito interessante incluir os exercícios sobre o Balance Board. Então, além do Balance Board, tem o Wii Remote, que é o controle, que em alguns jogos o paciente utiliza na mão, outros momentos o paciente utiliza, nós colocamos no quadril para poder fazer a marcha. Nós elaboramos um protocolo, nós selecionamos 9 jogos, dentre eles são 7 jogos que nós utilizamos o Balance Board. Depois que é o Free Run, que é uma caminhada que eu acho muito interessante para utilizar na prática clínica. É uma caminhada de 10 minutos, então o paciente, nós colocamos o Remote
preso no quadril do paciente, nós podemos colocar no bolso, no jaleco ou no cinto, e à medida com que o paciente se movimenta, a velocidade dele que vai ser a velocidade do avatar. Então isso é muito interessante, que é uma caminhada que vai envolver estímulos optocinético, sacárdico, e nós dividimos esses 10 minutos de caminhada para o paciente realizar a caminhada sobre superfície firme, instável, movimentos de cabeça, na horizontal, na vertical, para simular também os exercícios que nós realizamos na reabilitação vestibular convencional, utilizando essa tecnologia. Os demais jogos também têm vários estímulos visuais, então, e o controle sobre a plataforma de força que eu comentei com vocês. Vantagens. Uma das vantagens é que o custo é baixo em relação à realidade virtual imersiva. É um equipamento que nós podemos ter no consultório, é um equipamento que nós podemos ter nas clínicas. Só a única coisa que eu chamo a atenção, que eu tenho cuidado, que às vezes alguns pacientes, eu quero jogar o Wii em casa. Não, é uma tecnologia que nós realizamos dentro da reabilitação vestibular, que deve ser supervisionado. Então o exercício ele deve ser supervisionado, né? Então não é só o paciente comprar o equipamento ou estar fazendo reabilitação vestibular em casa. Não é um jogo. Nós utilizamos de uma maneira lúdica, mas dentro do princípio da reabilitação vestibular. Então eu acho que essa é uma das vantagens. E desvantagens é aquela questão que eu comentei com vocês, que por mais que o uso desses aplicativos, desses sistemas, eles nos ajudem a promover estímulos que causem tontura e instabilidade postural, eles não têm uma atividade dinâmica como nós podemos explorar um espaço com marchas, com movimento de cabeça, subir escada, rampas, para simular atividades cotidianas. Com tudo isso, o que eu concluo? Que a realidade virtual não é reabilitação vestibular, ela é uma ferramenta para reabilitação vestibular. Eu acho muito interessante, como eu pude mostrar ao longo do vídeo para vocês, e o que eu sempre comento não vamos fazer a reabilitação somente por meio da realidade virtual. Eu acho interessante mesclar atividades funcionais, a reabilitação convencional, com esses estímulos virtuais. Então, era isso que eu gostaria de passar para vocês. Espero que vocês gostem do vídeo. Boa aula para vocês e bons estudos. Um abraço, fiquem com Deus.